Na Costa Azul FM, as principais notícias do dia. Notícias da hora. Rádio Costa Azul FM. Ubatuba vence ação na Justiça e irá receber royalties do petróleo, inclusive retroativo. Ubatuba irá receber royalties marítimos e terrestres por presença de instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, após ganhar ação na Justiça contra a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, no dia 10 de agosto. O órgão deve ainda pagar ao município o retroativo dos últimos 5 anos, acrescido de juros e correção monetária. Cabe recurso por parte da agência reguladora. De acordo com a Prefeitura Municipal, hoje, Ubatuba recebe uma pequena parcela dos royalties por conta de uma liminar judicial junto ao Tribunal Regional Federal de 2020. O valor deve ser reajustado por conta da nova decisão. Royalties são uma quantia paga pelo direito de uso, exploração e comercialização de um bem. Elaine Romão, para a Rádio Costa Azul, a rádio que voltou para ficar. Notícias da hora. Notícias da hora. De hora em hora você acompanha na Rádio Costa Azul FM as principais notícias do dia. Siga a Rádio Costa Azul FM nas redes sociais. Instagram, @Costa Azul FM. Está buscando uma experiência memorável? O restaurante Raízes é o lugar perfeito para você. Localizado na orla do Itaguá e de frente para o mar, o Raízes é conhecido pela sua qualidade e atmosfera acolhedora para desfrutar momentos especiais. O restaurante Raízes oferece variedade de pratos com forte em frutos do mar frescos e selecionados, além de carta de vinhos com rótulos nacionais e internacionais, perfeitos para realçar os sabores dos pratos. Venha ao restaurante Raízes e deixe-se envolver pelo sabor, tradição e cultura. Rádio Costa Azul FM. Vem buscar seu brilho, vale ouro seu coração. Se a joia é preciosa, o presente é emoção. Quando é Goldfinger, o tempo não leva. Quando é Goldfinger, a gente não esquece. Goldfinger, 40 anos a serviço do amor. Tá todo mundo ouvindo. Tá todo mundo ligado. No aplicativo, no celular, no computador, no carro. Essa é a minha rádio. Costa Azul FM. A rádio que voltou pra ficar. 103.1. Modelo seu escritório de contabilidade agora com administração de condomínios. Equipe qualificada com ferramentas de trabalho inteligente, tudo com segurança e transparência. Administramos seu condomínio, aumentando sua eficiência e reduzindo seus custos. Quer saber como? Rua Esteves da Silva, 505, Centro. Telefone 12-3833-7024. Esclareça suas dúvidas através do atendimento online em www.modeloubatuba.com.br. Modelo sua contabilidade e administração de condomínios. Nossa praia é deixar a sua tranquila. Nas manhãs da Rádio Costa Azul, você fica sempre bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Rádio Costa Azul. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, nossa equipe traz para você as principais notícias de Ubatuba e região. Informações do trânsito, previsão do tempo, prestação de serviço, colunas temáticas e a participação dos nossos ouvintes. Afinal, esse é o jornal que você participa. Fique ligado no Jornal da Costa Azul. Rádio Costa Azul. Agora na Rádio Costa Azul FM, ponto de encontro. Ponto de encontro. Nosso convidado mais importante é você. Ponto de encontro. Apresentação: Cícero Assunção. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Uma alegria, uma vez mais, estarmos aqui no nosso ponto de encontro, onde o convidado mais importante é você. Ponto de encontro, Rádio Costa Azul FM 103.1.
e em todas as plataformas digitais. Se você não está conseguindo ver por um motivo ou outro, veja à noite, veja mais tarde no Facebook, veja no YouTube. Vai valer a pena aqui a nossa entrevista. Hoje nós vamos falar de maricultura, de projetos de mar e de cultura, com a associada da Associação de Maricultura do Estado de São Paulo, coordenadora do projeto Mar é Cultura, a geógrafa Gabriela Bergamo. Boa tarde, Gabriela. Alegria tê-la conosco. Olá, Cícero. Boa tarde aí a todo mundo que está escutando a gente. Primeiro de tudo, eu quero agradecer esse convite para estar aqui, né, na Rádio Costa Azul. É uma honra para a gente, né? Obrigado para você, Cícero, por essa oportunidade. E é sempre muito bom poder falar um pouco de maricultura, né? Uma atividade que é tão importante aqui para o nosso litoral e que muito pouca gente conhece, né? É impressionante, né? Um mar desse tamanho, a maricultura, uma economia, uma forma de alimentação presente na vida tradicional do caiçara desde sempre, mas você disse bem, é pouco conhecida. Muito obrigado pela sua presença. Dizer ao ouvinte que o nosso ponto de encontro tem um oferecimento do restaurante Raízes, frente para o mar, o restaurante Raiz, bonito, amplo, na orla do Itaguá. E dizer que lá no Piso Araxá, no restaurante Raízes, haverá do dia 27 ao 30 de agosto agora uma exposição de cerâmica. Tem ainda o Festival de Camarão. O Araxá, no Raízes, tem cozinha de qualidade, espaço aconchegante e muito bom atendimento. A Gabriela já me confidenciou que já foi no Raízes e gostou, não é isso, Gabriela? Eu gosto muito de frutos do mar, é uma delícia. Você tem bom gosto. Me diz uma coisa, você é coordenadora do projeto Mar é Cultura, é associada da Associação de Maricultura do Estado de São Paulo, é geógrafa, mestre em pesca e aquicultura. Aquicultura. O que é a Associação de Maricultores do Estado de São Paulo? Primeiro é sempre bom a gente falar o que é a maricultura, né? A maricultura é o cultivo de organismos aquáticos de água salgada, né? Então é o cultivo de peixes, de moluscos, como mexilhões, vieiras, ostras, né? E o cultivo de alga, né? Tudo que é espécie que tem alguma fase da vida na água salgada, a gente chama de maricultura, né? E é uma espécie, é uma atividade bastante relevante aqui para o nosso litoral, né? Os maricultores acabam ficando escondidinhos lá no mar, né? São espalhados, né, no nosso litoral, mas é uma atividade que é bastante tradicional aqui. A gente tem, né, a própria MESP, a Associação dos Maricultores, ela vai fazer agora 25 anos, em 31 de agosto agora. Então, são 25 anos, né, de uma associação que briga por essa atividade, né, para o reconhecimento dessa atividade. É uma associação estadual. Estadual. Então, litoral norte, sul... A gente tem uma atuação muito maior aqui no litoral norte, né, até porque a região costeira do estado é bem grande, né, mas a gente já teve bem mais atuação também no litoral sul. E a produção aqui no litoral norte é maior do que a do litoral sul? Depende, né? Depende da espécie. Os mexilhões, né, em volume, a produção aqui acaba sendo um pouco maior, né? Mas é basicamente em mexilhão, né? Em marisco. No litoral sul a gente tem bastante produção de ostra. A verdade, Canané é forte com a ostra. Aqui é bem reduzido o número de ostras? Temos. Hoje a gente só tem um produtor registrado no estado de São Paulo, ali em Ilhabela. Na Ilhabela? No Ubatuba. Nem Ubatuba, nem Caraguá, nem São Sebastião. Não tem. E dos mexilhões? Mexilhão a gente já tem bem mais produtores, né? Eles são bem espalhados no litoral, né? A gente tem ali na Cocanha, em Caraguatatuba, que tem um núcleo com 117 produtores. Aqui em Ubatuba a gente tem mais de 60 áreas espalhadas, né, nas regiões costeiras. Em Ilhabela tem pouco também. Em São Sebastião também tem uns 4 produtores. Então, eles são bem espalhadinhos na costa. A maioria deles produz mexilhão, né? Hoje a gente no estado de São Paulo, ele não tem nenhum laboratório de reprodução. Então algumas espécies, elas dependem de um laboratório de reprodução, né? Espécies como vieiras, ostras e o próprio peixe, na verdade, a fazenda marinha ela só engorda, né?
A maricultura, né, o maricultor é um fazendeiro, né? Então ele pega o indivíduo, né, jovem e leva no mar para ele crescer. Né? Então, não reproduz? Não, só o mexilhão. Só o mexilhão que reproduz. Os demais, que são quais? Peixes, vieiras e ostras. Eles não se reproduzem, precisa do laboratório. E esse laboratório, essa associação cuida disso? Ou é um grau de dificuldade que não vale a pena aqui em Ubatuba? Então, sempre vale a pena, né? Mas a gente precisa de apoio, né? Enquanto a associação é muito difícil, né? O desenvolvimento da maricultura, né, tem que ser ela depende de uma cadeia produtiva, né? Então, ela depende bastante da atuação do Estado, né? A gente não consegue viabilizar uma cadeia produtiva através de iniciativas, né, tão isoladas, individuais, né? Porque uma coisa acaba dependendo da outra, né? A gente até teve aqui em Ilhabela, a gente teve um dos principais laboratórios, né? Ele ainda está ativo, laboratórios de reprodução, né? De peixes marinhos, mas agora não está mais atuando, porque não tinham produtores, né? Para o laboratório não compensava, então é sempre uma coisa meio cíclica, né? A gente precisa, né, que o Estado tenha interesse na atividade e que invista, né, na formação da cadeia produtiva como um todo. Mas a gente sempre teve o problema do licenciamento, né? A regularização da maricultura sempre foi um dos principais entraves ao desenvolvimento, né, da atividade. Então, cultivos que exigem um investimento um pouco maior, como de vieiras, ostras e peixes, acabam ficando em segundo plano, né? Porque o maricultor tem medo de investir, né? Os que não têm regularização, né, não conseguem fundos de financiamento. Essa regularização vai possibilitar a venda, a comercialização. Sim, ela possibilita tudo, né? O custeio, né? Porque hoje no estado de São Paulo ele tem benefício ao produtor rural, né? Aquele que produz alimento, você consegue uma série de benefícios, principalmente para custear, né, as atividades, né? Porque o produtor ele precisa ficar um ano trabalhando, né, um ano cultivando para aí poder vender, né? E o Estado ele consegue ajudar nesse financiamento, desde que ele esteja regularizado. O mexilhão também demora um ano para a produção, para estar em condição de comercializar? Ele demora cerca de 8 meses, né? O mexilhão ele tem uma condição meio à parte, né? Porque as sementes do mexilhão, né, as formas jovens do mexilhão, elas são assim abundantes no ecossistema marinho, né? Então elas estão só esperando um lugar para ela fixar e crescer. Né? Os cultivos, né, eles põem essas estruturas que são propícias para isso, e aí as sementes vão se juntando. Aí o maricultor vai lá, tira desse coletor, né, e põe nas redes de cultivo e espera eles crescerem. Esse processo demora, né, de engorda, digamos assim, demora cerca de 8 meses. Mas tem todo esse processo de coleta de sementes em meio natural, que aí você acaba dependendo das variáveis do ecossistema, né? Às vezes que é a grande dificuldade, né? É a grande dificuldade, porque às vezes a água está muito quente, você tem menos semente, né? Então, mesmo o mexilhão até seria interessante você ter um laboratório que dê esse suporte, né? E tem datas específicas, meses, ou você pode produzir anualmente, o ano inteiro? O ciclo acaba sendo um ano inteiro, né? Porque tem a parte de você colocar os coletores, né? Que geralmente é por agora, assim, quando a água tá mais fria. Aí a parte de que aí você começa a coletar e espera ele engordar, né? Então, se você considerar o ciclo produtivo inteiro, dá quase um ano mesmo, né? E ele engorda com que alimentos? Ele engorda com os plânctons, né? Ele é um filtrador, ele filtra a água, ele engorda nesse processo de filtragem da água. Então a água tem que ter qualidade. A água tem que ter qualidade, né? Porque se você tiver, sei lá, próximo de uma saída de esgoto, ele acaba engordando mais, porque ele tem mais nutrientes nessa água, mas ao mesmo tempo, né, vai ter bactéria naquela água, vai ter várias coisas que tornam esse mexilhão tóxico para o consumidor, né? Certo. Então hoje é até importante a gente falar disso, porque agora pela primeira vez, né, o estado de São Paulo ele tem um controle fitossanitário dos mexilhões, né? Todos os mexilhões do estado de São Paulo são avaliados periodicamente, né? Cada 30 dias a vigilância sanitária, a defesa agropecuária vem, faz uma coleta de água no entorno das fazendas e faz uma coleta de mexilhões para analisar aquela carne. Então, se você for no site da defesa agropecuária, você consegue ver quais pontos são aptos para o consumo, né? Isso é bastante... Então, o nosso ouvinte tem uma tranquilidade de consumir esses mexilhões, porque sabe que mensalmente há uma pesquisa científica da qualidade dele, não é isso? Sim. Importante. O mexilhão,
É uma fonte de proteína boa, forte para a dieta humana? Sim, ele é uma proteína magra, que eles chamam, né, com diversos nutrientes, ácidos graxos, então é bastante saudável, é bastante indicado, consumo regular, inclusive. Acho que aqui a gente não tem um costume tão grande, né, de consumo de mexilhão, mas quem nunca comeu deveria experimentar, porque é maravilhoso. Sim, aquele arroz com lambe-lambe ou a vinagrete, ele vai bem de todo jeito. Ou na caldeirada, vai muito bem. Me diz uma coisa, o mexilhão, por exemplo, ele é positivo para o meio ambiente na forma do cultivo nas fazendas? A gente sempre fala que a gente trabalha para o desenvolvimento sustentável da maricultura, né? Então, a sustentabilidade é sempre um equilíbrio, né, entre as condições ambientais, sociais e econômicas do seu empreendimento. Então, um empreendimento de mexilhão, ele pode ser positivo para o ambiente ou pode ser negativo, né? Mas de maneira geral falando, né, primeiro que ele é um indicador, né? Se você tiver um índice grande de poluição ali, ele não vai sobreviver. Ele não vai bem. Você já consegue identificar, né, a qualidade das águas a partir do cultivo dele. Mas você sempre tem que ver em como que ele se insere, né? Como que aquele empreendimento ele tá no meio, né? Porque se ele estiver num lugar inapropriado, ele acaba sendo negativo, não é isso? Sim, ou se estiver ocupando uma área muito grande, de uma forma muito adensada, né, ou num lugar que atrapalhe, por exemplo, as atividades tradicionais, como uma atividade de pesca tradicional. Então, tudo depende das variáveis que ele se encontra. Esses que tem Ubatuba, todos estão dentro dessa disciplina, desse regramento a que você se refere, não é isso? Hoje muito sim. Bem. E é uma ferramenta de desenvolvimento econômico importante? Com certeza. Segundo a FAO, o desenvolvimento da maricultura é uma das atividades que mais tem capacidade para reduzir as desigualdades sociais. A faculdade, você disse? A FAO, a Food Organization, Federação de Agricultura. Certo. Então é um órgão que faz esse levantamento, né? Da produção, né? Eles levantam a capacidade produtiva dos alimentos, né? A demanda proteica, né? Para a gente alimentar toda a população, né? Então a gente sempre tem que pensar, né, que a demanda por pescados, né, a demanda por fontes proteicas aumenta bastante, né? No caso da pesca ainda, a gente sabe que a atividade extrativa, né, não consegue dar conta do aumento da demanda. A gente não consegue aumentar a atividade extrativa tanto quanto a demanda cresce, né? Se a gente olhar... Mas essa é uma característica regional, local? Não, a nível mundial, né? Eles dizem, né, as estatísticas pesqueiras, né, a atividade pesqueira extrativa, ela tem mais ou menos os mesmos índices de produção desde a década de 80, né? Isso com muito mais barcos mais tecnológicos, né? Então, né, quando você olha esse cenário, você percebe que a gente tem, né, um esforço maior para manter os mesmos índices de captura. Mas enquanto isso, a demanda só cresce, né? Tanto pelo aumento da população quanto pelo aumento do consumo de pescado, né? A gente vê ainda diversas propagandas, né, dos benefícios do pescado para a saúde. Ainda no Brasil, a gente tem um consumo abaixo daquele indicado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Esse consumo abaixo é uma questão cultural? Também. É uma questão cultural. E é uma questão também que a nossa cadeia produtiva envolvendo o pescado não é tão organizada, né? A gente tem toda essa logística, mas ainda as pessoas consomem pouco peixe. Também ele tem um grau de dificuldade a mais para fazê-lo, né? Para o preparo, talvez. No dia a dia da dona de casa, acho que um bife, um macarrão é mais prático, né? Talvez. É um pouco cultural, da forma com que ele é disponibilizado nos mercados, né? Por que aumentou tanto o consumo de salmão, por exemplo? Porque ele já vem ali facinho, porcionadinho, é mais fácil de fazer. Então tem uma praticidade aí. Uma praticidade, uma Esse coisa... salmão que é consumido aqui, por exemplo, na região norte litorânea, em São Paulo, vem da onde? A maioria vem do Chile. Cativeiro ou natural? Cativeiro. Cativeiro.
A maioria vem do Chile. Mas ele não se daria bem aqui, porque um cativeiro aqui, porque ele quer água fria, não é isso? Ele quer água fria. Aqui também no estado de São Paulo a gente está numa região de APA marinha, né? Uma região de proteção ambiental. Então a gente não pode cultivar espécies exóticas sem autorização expressa da unidade de conservação. E na região é cultivado algum peixe? Assim, nas fazendas marinhas? A gente já cultivou bastante tempo, né, o bijupirá, né? É uma das espécies mais potenciais que a gente fala por aqui, porque ele tem um índice, uma taxa de crescimento muito boa. Ele consegue chegar em 3 quilos no ano, né? Que é quase o dobro do tempo, do peso que chega o salmão, por exemplo. Para um salmão chegar em 3 quilos que são quase 2 anos de E ele tem as mesmas características? Ele é uma carne bem branca, né? Mas é considerado salmão brasileiro. Certo. Mas é um peixe potencial, assim. E continua tendo essas? Não, porque é aquela questão que eu te contei dos alevinos, né? Não tem hoje um laboratório que venda comercialmente esses alevinos. Mas dá a impressão para o leigo de que se houver a condição para ele se desenvolver, nascer e se desenvolver, comercialmente seria muito rentável, não é isso? Muito. O desenvolvimento da piscicultura marinha é uma atividade muito potencial aqui para o nosso litoral, né? Uma cadeia produtiva que é bastante interessante. Né? E por que não há empresários envolvidos nisso? Você disse que tem uma dificuldade da associação de maricultura produzir todo esse trabalho que precisa. Mas empresarialmente, por que não há desenvolvimento? Então, é isso que eu falo para você, que quando a gente pensa numa cadeia produtiva, a gente precisa, né, de um Estado um pouco atuando, porque se um laboratório for resolver fazer, o custo, né, hoje a gente tem poucos produtores, né, ainda menos ainda regularizados, então para esses poucos produtores conseguirem manter esse laboratório vivo, é difícil. E aí, com poucos produtores, você também não tem ninguém interessado em fazer ração. Então, é uma coisa que tem que ser desenvolvida enquanto cadeia, né? Em todos os elos dessa cadeia, a gente precisa de apoio. Mas é uma cultura que começa as pessoas envolvidas a se dar conta da importância, não é isso? Com certeza, né? E a gente tem cada vez mais as pessoas percebendo isso, né? O potencial dessa atividade. Né? Agora também a gente, desde de julho de 2022, no estado de São Paulo, foi permitido o cultivo da alga, né? Capaficus alvarezi, que apesar de ser uma espécie exótica, né? Já fizeram vários testes sobre a seguridade de cultivar ela aqui no litoral. Então a gente tem outras espécies, né? Que vão desenvolvendo a cadeia como um todo, né? Diz aqui para o nosso ouvinte, qual é essa alga e para que serve? A alga, né, ela tem diversas utilizações. Ela pode ser utilizada na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, até na utilização para fazer fertilizantes agrícolas. Né? Para alimentos, ela é como se fosse um espessante, né? A gelatina, você faz gelatina, ela tem uma substância chamada de carragenana, que é uma substância que você usa para engrossar caldo, para emulsificar. Então, ela tem diversos usos culinários. Ótimo. Japoneses devem gostar, né? Culinária japonesa. Nós estamos conversando aqui com muita alegria com a Gabriela Bergamo, que é geógrafa, mestre em pesca e aquicultura. Falei certinho, né? É coordenadora do projeto Mar é Cultura. Mar é Cultura ou Mar é Cultura? Mar é Cultura. Esse jogo de palavra que é divertido, né? Claro. Mar é Cultura. É associada da Associação de Maricultura do Estado de São Paulo e estamos falando de comunidades tradicionais, dessa coisa boa que é a maricultura, dos mexilhões. Um abraço, seu Higino, que é um grande produtor, talvez o mais longevo, né, entre nós aqui, o que começou primeiro na maricultura em Ubatuba, não é? Eu acho que sim, tá entre os mais antigos, sim, com certeza. Muito bem, um abraço a ele, aos netos, aos filhos que estão todos envolvidos nessa atividade, que é muito interessante, essas comunidades tradicionais, familiares, trabalhando.
é o perfil dos outros aqui da região? De alguns sim, né? Mas é muito legal mesmo. A gente vê que como é uma atividade que vai passando mesmo por gerações, né? E a gente quer trabalhar muito. Se envolvendo juntos e tal. Você acaba tendo a família inteira envolvida, né? Uns cozinham, né? Outros cultivam. É muito interessante isso. Ponto de encontro tem o oferecimento da Poliótica. Poliótica, lá no supermercado Shibata. Óculos, lentes, relógios das melhores marcas, um atendimento diferenciado ali na Poliótica do supermercado Shibata do amigo Francisco. O atendimento é de segundas a sextas-feiras das 8 às 20 horas, aos sábados das 8 às 18 horas. Tem um amplo atendimento, um amplo estacionamento, um atendimento diferenciado feito ali pelo Francisco e sua equipe. Poliótica, no supermercado Shibata. E o oferecimento também do restaurante Raízes. Restaurante Raízes, frente para o mar, em frente na orla do Itaguá. E de dia 27 ao dia 30, vai começar a exposição de cerâmica. São os artistas da cidade apresentando seus belos trabalhos de cerâmica no piso araxá do Restaurante Raízes. Restaurante Raízes, cozinha de qualidade, espaço aconchegante e um ótimo atendimento para você. Hoje o ponto de encontro conversa com a Gabriela Bergamo, que é coordenadora do projeto Mar é Cultura. Não saia daí, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já, continuando com essa conversa agradável com a Gabriela Bergamo. Ponto de encontro. O espaço da nossa comunidade. A rádio que voltou pra ficar. Oh, oh, 103.1 Rádio Costa Azul. Você sabia que no Shibata tem ótica? A Poliótica agora está também no supermercado Shibata, pronta para te atender em horário diferenciado, de segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas e aos sábados das 9 às 18, com estacionamento amplo para o seu conforto. Trabalhamos com todas as marcas de lente multifocais, visão simples e lentes de contato, e com as melhores marcas de armação, além de relógios Tecnos, Condor e Mormai. WhatsApp 12997825664. Poliótica Shibata Ubatuba. Rádio Costa Azul FM. Está buscando uma experiência memorável? O restaurante Raízes é o lugar perfeito para você. Localizado na orla do Itaguá e de frente para o mar, o Raízes é conhecido pela sua qualidade e atmosfera acolhedora para desfrutar momentos especiais. O restaurante Raízes oferece variedade de pratos com forte em frutos do mar frescos e selecionados, além de carta de vinhos com rótulos nacionais e internacionais, perfeitos para realçar os sabores dos pratos. Venha ao restaurante Raízes e deixe-se envolver pelo sabor, tradição e cultura. Música e informação. Primeiro lugar em conteúdo. Rádio Costa Azul FM. A rádio que voltou pra ficar. 10 vezes sem entrada e sem juros na Montreal? É isso mesmo! Só na Montreal Moda e Casa você vai comprar todos os produtos de inverno em 10 vezes sem entrada e sem juros no cartão Montreal e com parcela mínima de apenas R$20. Então não espere mais e vá agora até a Montreal aproveitar a melhor condição de pagamento, válida para todos os produtos de moda inverno ou lar inverno. Montreal Moda e Casa, a loja do coração. Rua Dona Maria Alves, no centro de Ubatuba, e Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no centro de Caraguá. Siga a Rádio Costa Azul FM nas redes sociais. Instagram, @Costa Azul FM. Atenção Ubatuba! Vem aí o 14º Festival Gastronômico de Ubatuba, Sabor Caiçara, de 28 de julho a 3 de setembro, nos melhores estabelecimentos da cidade. Não deixe de desfrutar do melhor da gastronomia do Litoral Norte. Patrocínio, Tramontina, Tenda Atacado, Select e Rádio Costa Azul. Para mais informações, siga-nos no Instagram, @Festival Gastronômico Ubatuba.
Rádio Costa Azul Você FM. conhece a Nibs Chocolate Artesanal? Trabalhamos com trufas, bombons, alfajor, pão de mel, brownie e muito mais. Instagram, @Nibs_chocolates. WhatsApp 12992033445. Nas manhãs da Rádio Costa Azul, você fica sempre bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Rádio Costa Azul. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, nossa equipe traz para você as principais notícias de Ubatuba e região. Informações do trânsito, previsão do tempo, prestação de serviço, colunas temáticas e a participação dos nossos ouvintes. Afinal, esse é o jornal que você participa. Fique ligado no Jornal da Costa Azul. Rádio Costa Azul. Voltamos a apresentar Ponto de Encontro, com Cícero Assunção. Ponto de Encontro está aqui de volta, conversando com a Gabriela Bergamo, falando sobre maricultura. Falando sobre Ubatuba, falando sobre mar, falando sobre o potencial do oceano. Tá gostando da conversa, Gabriela? Opa, com certeza. Falei, é sempre um prazer falar de maricultura para mim. Prazer é nosso ouvi-la. Nós aqui no Ponto de Encontro, que temos um oferecimento do restaurante Raízes, belo restaurante na orla do Itaquá, frente para o mar. E vai haver, aliás, a exposição de cerâmica do dia 23 a 30 de agosto, ali no Piso Araxá, no restaurante Raízes. E o Festival de Camarão, que está ainda até o dia 30, cozinha de qualidade, espaço aconchegante e bom atendimento, restaurante Raízes. E também temos o oferecimento da Poliótica, ali no supermercado Shibata. Óculos, lentes, relógios das melhores marcas e sempre de qualidade, com atendimento diferenciado, um amplo estacionamento. Poliótica Shibata. Gabriela, diz aqui para nós, você que é coordenadora do projeto Maricultura, o que quer dizer esse projeto? Como funciona esse projeto? Em 2021, né, a MESP se inscreveu no edital Petrobras Socioambiental, né, e funciona assim, né, todas as instituições, organizações sem fins lucrativos podem participar. Você manda um projeto, né, e alguns projetos são selecionados. Nós somos um dos selecionados com esse projeto, né, chama Projeto Maricultura. O projeto ele trabalha com diversas frentes de atuação, né. São 5 frentes de atuação, né? Uma delas é a própria MESP, né? A gente poder fortalecer a associação para que a associação consiga atuar, né? Em benefício dos maricultores, né? Ela conseguir se organizar, ter força para chegar, né? Porque eu te falei, né? O estado é muito grande, então a gente está aqui em Ubatuba, é difícil para a gente atuar nos outros municípios, né? Sem algum apoio, né? Aí tem a segunda parte que a gente trabalha diretamente para a regularização dos maricultores, né? Que a gente, quando começou o projeto, a gente tinha mais de 100 processos em trâmite, né? Em processo de cessão de uso da água, né? Que é a primeira fase, né? A primeira coisa que você precisa, se você quiser fazer uma maricultura, a primeira coisa que você precisa é uma cessão de usos da água da União, né? Que a União te conceder uma autorização para você usar aquele pedacinho de mar para sua fazenda. Que é o caso, por exemplo, do que o seu Giro tem. Isso, exatamente. E é um trâmite demorado, deve ser, né? Tudo que era muito demorado, né? A maior parte dos processos de cessão que a gente tem aqui no Litoral Norte são de 2006, 2009. Então a maioria tem aí 15, 20 anos tramitando e nunca saiu do lugar, né? Mas hoje em dia o sistema mudou, né? As coisas estão mais fáceis, né? Antes o processo era em papel, agora o processo é digital, então as coisas estão mais agilizadas, né? Só que ao mesmo tempo os maricultores, né? A maioria de comunidades tradicionais, muito de comunidades isoladas, que não tem muito acesso a essas ferramentas digitais. Ferramentas digitais. Assessoramento vocês fazem? Isso, aí o projeto, né, além de assessorar os maricultores, o projeto atua diretamente para a regularização, né, dos maricultores de pequena escala que não tem condições, né? Então essa é uma das ações mais importantes do projeto, porque isso viabiliza todas as ações, né, de políticas públicas, né? Porque pouca gente conhece a maricultura, né? Até porque sem licença o maricultor acabava ficando ali escondido, né? Ele não podia
gritar falando que estava ali, porque não. E ele né? precisa gritar para ele comercializar, para ele desenvolver, para ele atrair parceiros, né? Sim. Os próprios familiares. É importante que se movimentem nesse sentido. Essa regularização, né? essa possibilidade de união da gente de fato, porque como eles não têm licença também, a gente não sabia quem estava na água, né? Quem estava produzindo, então esse cadastramento assim, foi uma parte bastante importante, assim, a gente saber. E eles têm unidade, vocês conversam sempre com todos eles? Sim, hoje tá bem mais, hoje em dia tá bem mais articulada, né? Principalmente depois que o projeto começou, que agora a gente tem uma sede, né? A instituição nunca teve uma sede. Onde é a sede? Ali pertinho do Aquário, na Chico Santos. Na Chico Santos, perto do Aquário. Tem um site para as pessoas se comunicarem? amespmaricultura.org.br. E nas nossas redes sociais também, né? @Projeto Maricultura, a gente sempre posta tudo por lá. Há cursos de capacitação, envolvimentos com as comunidades para isso? Tem, é o que eu estava te falando, o projeto trabalha com várias frentes de atuação, né? Aí tem a regularização, uma delas que é bem forte também é a oferta de cursos de capacitação, né? São cursos, oficinas, palestras de capacitação que são oferecidas né, com bastante frequência. E daí vocês trazem técnicos, vocês mesmas, para desenvolver essa conversa, essas palestras com eles? Os cursos de capacitação, né, até agora são feitos em parceria com o Instituto de Pesca aqui do estado de São Paulo, né? O Instituto de Pesca tem um núcleo aqui em Ubatuba que sempre atuou muito pelo desenvolvimento da maricultura, né? Sempre trabalhou bem em parceria com a associação, né? Então os cursos de capacitação são feitos em parceria com eles, né? Os profissionais, né, os pesquisadores do Instituto que são os ministrantes do curso. E as pessoas envolvidas, os pescadores, as comunidades tradicionais, ou seja, aqueles que já têm o espaço, já têm suas fazendas, eles costumam frequentar esses cursos? Sim, foi muito legal. Até o pessoal que já estava na área, assim, né, buscou se renovar, buscou trocar experiência. E a gente teve, né, como eu te falei, a alga que foi autorizada recentemente. Então nenhum agricultor tinha tido contato, né, com a produção de alga. Então foi bastante concorrido os cursos também. E já alguém produzindo as algas? Ainda não, mas já tá todo mundo, já tem um monte de gente começando, né? Porque nunca é tão simples, né? A gente tem que montar as estruturas, né? Erram sempre, até acertar, né? Mas tem produtores começando. E uma vez começado, depois de estar tudo dando certo, redondinho, terão produção em quanto tempo? A alga, ela tem um ciclo produtivo bem rápido, mais ou menos 4 meses você já está colhendo. Então, principalmente quando a água está quente, você já está colhendo ela. Então, 4 meses, e a expectativa é que tenha boa produção não, comercialização? Então, ela tem sido uma espécie bastante promissora agora, né? Porque a gente percebeu, né, que ela tem um uso muito indicado como biofertilizante. Certo. Né? E com essa história os insumos agrícolas no Brasil, grande parte deles são importados, né? Mas aí essa comercialização vai depender dos selos, né? Porque diferente dos nossos mariscos, que a venda é quase que doméstica, né? Sim. Nesse caso não será. É uma venda maior, mesmo porque, como eu te disse, a alga é exótica, então ela precisa de um certificado de origem, né? Você tem que garantir que aquela alga que você está produzindo, ela não vai se reproduzir no ambiente, que ela não vai impactar, né? Que é aquela alga mesmo, então tem uns cuidados um pouco maiores, né? A gente tem que fazer um monitoramento no entorno dos cultivos, né, para garantir isso. Mas ela, como tem uma finalidade, uma quantidade maior e com certeza, né, os maiores compradores são fora, né, não são locais, a gente vai precisar de nota fiscal e ter todas as documentações da área, né? Mesmo para o mexilhão, né? A gente acaba tendo os maricultores numa escala muito pequena, porque é isso, eles só conseguem vender localmente, né? Mesmo para os restaurantes. É difícil para um restaurante comprar produtos sem nota fiscal, claro, né? Então uma coisa meio que puxa a outra. Exato, falta essa organização, mas que eles são valentes, vão conseguir, né? Com certeza. Quem é a associação? Vocês
parceiros, tem patrocinadores? Não, atualmente, né, a única que patrocina a gente é a Petrobras, né, por meio desse projeto socioambiental, né, que é o projeto Mar é Cultura. A gente trabalha muito em parceria com todos os órgãos públicos, né, a Defesa Agropecuária, o Ministério da Pesca e Aquicultura, Instituto de Pesca, Secretaria de Abastecimento do Estado de São Paulo, mas financeiramente mesmo agora o projeto Mar é Cultura é financiado pela Petrobras e os associados, né, mas é uma associação de base, né, nós somos uma associação de produtores rurais, nós somos todos produtores. Estou vendo você aí com a bela camisa. Mostra aí a camisa dela da Petrobras, Sandra. Então a Petrobras é a patrocinadora. Muito bem, é importante que uma empresa desse porte se envolva nos projetos, que é um projeto para as comunidades, né? As comunidades tradicionais. Juliana é da comunicação. Juliana é a responsável pelas nossas redes sociais. Está nos vendo? Acho que sim, espero que sim. Abraço, Juliana. Aí tem a Rani, que é a coordenadora do projeto comigo, né? A gente tem vários agentes locais, né? O Lucas, temos o Marcel, que trabalha também na administração. Temos alguns mais envolvidos aí diretamente com o projeto. A Rádio Costa Azul os conheceu a Associação de Maricultura do Estado no Festival Gastronômico que está acontecendo em Ubatuba, que vai até o dia 13. Vocês foram convidados para participar do festival na condição de apresentar os mexilhões, é isso? Sim, a gente, na inauguração, né, a gente foi lá levando os mexilhões, né, a ideia era falar, né, para os restaurantes, né, mostrar o nosso produto, né, mostrar que agora os produtos, eles passam por essa inspeção de qualidade, né, que eles estão seguros para o consumo, né, e os produtores estão se regularizando com nota fiscal, então, né, a gente agora pode começar a fornecer diretamente. Dizer que chegou, está chegando e é para ficar, né? Porque a gente percebe, né, que mesmo aqui diversos restaurantes trabalham com mexilhões que vêm, né, do sul, ou alguns até de atividade extrativa, né, que tem uma produção mais irregular. Então a gente apresentar nosso produto que é maravilhoso no festival, e aí vamos estar. O festival vai até dia 3 de setembro, quando haverá o encerramento. E o encerramento, os convites já estão à venda, e o resultado dessa venda será em benefício da APAI, Associação de Pais e Amigos das Crianças, e que faz um trabalho excepcional no Brasil todo, e aqui em Ubatuba estão prestes a concluir uma grande sede ali no bairro da Estufa. Então, dia 3, que é a conclusão desse festival gastronômico, terá um coquetel, um jantar ali no restaurante Jundu, e o resultado desse coquetel, da venda, será para o desenvolvimento da APAI. Vocês vão participar? Vamos, vai ter mexilhão nosso lá sim, com certeza. Tá no menu, eu acho. E o mexilhão, quem faz, vocês levam, e quem faz é o próprio Jundu, né? Eu vi que tinha lá no dia inicial um cardápio farto com os mexilhões. Ponto de encontro, falando hoje aqui com a Gabriela Bergamo, que é coordenadora do projeto Mar é Cultura, ela que é geógrafa e é associada da Associação de Maricultura do Estado de São Paulo. Estamos falando sobre maricultura, sobre mexilhões, sobre comunidades tradicionais, sobre esse desenvolvimento dessa cultura tão importante para a alimentação e para a economia também dos caiçaras, dos pescadores, que podem fazer uma atividade diferente, não só da pesca, mas também com as fazendas de mexilhões. Ponto de encontro tem um oferecimento da Poliótica no supermercado Shibata. Óculos, lentes, relógios das melhores marcas, um atendimento diferenciado, de segundas às sextas-feiras, das 8 às 20 horas, sábado das 8 às 18 horas. Francisco faz questão de atendê-los muito bem, com amplo estacionamento, com atendimento diferenciado. Poliótica no supermercado Shibata. Estamos aqui conversando com a Gabriela Bergamo, e nós temos também o oferecimento do restaurante Raízes,
de segundas às quinta-feiras, tem lá um happy hour muito gostoso, com drinks, com frutas da estação, frutas da região. Ao primeiro drink você já ganha o segundo. Raízes, frente para o mar, na orla do Itaguá, com a exposição de cerâmica que começa dia 27 e vai até o dia 30. Gabriela, você gosta de cerâmica? Ai, adoro. A arte é muito boa. Eu vou tentar passar lá, sim, É. com certeza. Aproveitar essa caipirinha e a exposição. Essa caipirinha dupla, né? Muito bem. Estão aqui tornando a nos perguntar se a maricultura, se a dieta, se o mexilhão é uma boa fonte de alimentação, de proteína para o consumo humano. Ah, com certeza, né? O mexilhão é o que a gente chama de proteína magra, né? Ele é um filtrador, né? Então, das atividades que a gente produz, das proteínas que a gente produz, né? Ele não depende de outra proteína, né? Então, ele é uma produção de proteína com baixo impacto na cadeia, né? Então, e além disso, ele faz muito bem, né? Ácidos graxos, proteínas, minerais. Então, com certeza muito bom para a gente pôr na dieta. Tem uma riqueza de proteína muito interessante, né? Sim. Mas a pergunta justamente no sentido de que como ele filtra a água, o fato de, se por acaso a água estiver comprometida, se não traz prejuízo para a alimentação humana. Sim, a gente tem duas coisas que podem, né, contaminar de verdade a água e causar prejuízos para a saúde humana, né, que a gente chama de zoonoses, né? A gente tem tanto uma proliferação de microalgas tóxicas, e quanto a existência de vírus e bactérias na água. Então, com certeza, a água que vai produzir mexilhão, ela tem que estar sempre limpa e sempre monitorada, né? No estado de São Paulo, isso é uma obrigação da vigilância, né, da defesa disse que ela agropecuária. tem fiscalização constante, Constante, né? A cada 30 dias eles vêm monitorar tanto a água quanto o mexilhão mesmo. Eles levam um pouco do mexilhão e analisam essa carne. E a defesa, ela disponibiliza no site. Então, todos os sites você vai ver ali os pontinhos onde foi coletado, qual que foi a qualidade que deu, né? Quais as análises macrobiológicas dos resultados. E aqui, os daqui têm estado em condições? Sim. Hoje a gente tem todos os produtores aqui aptos para produzir. Alguns, às vezes, né, a gente não consegue visitar todos, né? Porque às vezes a defesa vem para cá, mas aí o mar fica ruim, né? Então, são muitos pontos, né? Então, às vezes, acaba não conseguindo visitar todos, mas todos, nas últimas coletas, todos estavam sempre aptos para o consumo. Suponho que a associação de vocês, nesse trabalho que vocês fazem, nesse curso de capacitação, há um comprometimento no sentido da qualidade da água e do produto que eles produzem, não é isso? Eles têm consciência disso, né? Ah, com certeza, né? É um medo muito grande de todo produtor vender um produto que vai fazer outra pessoa ficar mal, né? A gente tem caso, né? Porque o mexilhão, principalmente quando é consumido cru, né? A gente tem uma capacidade, né, de intoxicação bastante alta, né? Então, é bem importante a gente tomar cuidado com a procedência desse alimento, né? Porque... E ele é consumido cru também? Também, mas a maioria das pessoas hoje come na formato do lambe-lambe, do vinagrete, os bolinhos de mexilhão, que são bastante tradicionais aqui também. Bolinhos de mexilhão? Olha aí, tem várias opções para você fazer em casa. Vinagrete, que é sempre mais fácil, o lambe-lambe, que é cozido, envolto no arroz, né? Ou pôr na peixada. Agora o bolinho eu não sei te dizer como é, mas ela sabe. É gostoso, a gente tem bolinhos bem tradicionais que são feitos lá na Cocanha, né? Tem duas moças lá na Cocanha que fazem um bolinho maravilhoso. Cocanha é essa praia na divisa de Caraguatatuba. Isso. Certo. E na Barra Seca também tem um bolinho maravilhoso lá. Eu conheço lá o bolinho, mas é de arraia. Tem o de mexilhão também, é maravilhoso. Olha aí. Ficamos sabendo já que lá na Barra Seca tem também o bolinhos de mexilhão, não é só o de arraia. Arraia é um peixe tradicional aqui na nossa cidade? Sempre foi, né? Antigamente era bastante para fazer ele seco, né? Ou para fazer bolinho, né? O pessoal que faz bolinho de siri, né? Casquinha de siri com arraia, mas
São poucos os que fazem esse bolinho, né? Enfim, deve ter um grau de dificuldade aí. Eu já lhe perguntei, mas há uma questão aqui apontada, se as comunidades tradicionais têm participado. Essa é uma pergunta dos ouvintes, e como eles fazem para participar, quem quer participar e não está participando. A maioria, né, dos nossos associados, né, é de comunidade tradicional, né, então acaba sendo a maior parte do nosso público, né, mas procura a gente, né, se alguém tem interesse na atividade, nosso site é bastante completo, com conteúdo também, né, sobre a maricultura, né, sobre o que é a maricultura. A gente tem manuais técnicos da produção de grande parte das espécies, né, e a gente está toda hora por aí. Agora a gente tem diversos eventos que a gente participa, né, levando um pouco da maricultura, né, mostrando quais que são as espécies. Há espaço para novos participantes? Sempre tem, né? É um processo meio Grande, complicado, né? O mar é grande, o mar é bem grande, né? É uma atividade que tem que ser pensada com muito cuidado, né? Porque você tem que escolher um local que tenha todas as condições, né? Tem que ser abrigado, né? Uma área meio abrigado de grandes correntes, né, uma área que não tem um uso tradicional, né, que não seja já utilizado por pescadores, ou uma área de passagem de barco, né, mas fora isso a atividade tá aí para ser desenvolvida, né. Essa licença que se dá para que ele faça ali no mar a sua fazenda, quais são os pré-requisitos? Ele precisa ser da comunidade tradicional? Não. Já precisa ser pescador naquela área? Não, obrigatoriamente, a gente não tem como, né, deixar uma atividade vinculada a uma, né, a uma raiz, a uma coisa, né? Todas as atividades são livres, né, mas a gente tem que entender que as comunidades, elas têm muito mais capacidade, vamos dizer assim, né, tem mais conhecimento do mar, dia a dia, conhecimento do espaço, né, conhecimento de nós, de tudo. Então é muito mais fácil de fato para uma comunidade onde já tem uma retroárea, já tem um barco. Mas para você conseguir, né, você vai precisar de um responsável técnico, vai precisar de um processo de cessão de uso da água, depois vai precisar de um licenciamento ambiental. Esse início é bastante burocrático, até por isso que talvez acabe afastando um pouco as comunidades, né? Porque é um processo meio demorado, mas é possível, é super possível. E tem surgido novos interessados? Bastante. Sempre surge. Pelo jeito, esse nosso ouvinte que está nos indagando quer participar da situação, né? A gente trabalha hoje, né, principalmente pelo projeto, com a regularização dos produtores ativos, né? A gente não trabalha muito com novas áreas, mas a gente sempre está lá no sentido de orientar as pessoas, né? Porque a gente busca desenvolver uma atividade da forma mais sustentável possível, né? E quanto mais produtores, no fundo, melhor, né? É difícil você resolver um produtor de peixe só, criar peixe sozinho, você não tem um apoio, né? Então, sempre quando você tem uns produtores unidos, é mais fácil. Mas passando esse primeiro momento entre você ter a ideia e conseguir a área, né, esse primeiro entrave, que é burocrático, mas não é impossível, né? Sim. Então, passando... E tem a assessoria de vocês? Tem, a gente sempre dá apoio. A gente não consegue indicar, né? Eu faço aqui, eu faço ali. Sim, isso claro. É uma coisa meio delicada, né? Mas as espécies, né? A relação de quais espécies são mais fáceis, mais difíceis, né? O licenciamento, né? É importante a gente falar que aqui no estado de São Paulo também, o processo de cessão, ele é vinculado a uma consulta às comunidades tradicionais. Então, não é exclusivo para as comunidades. Você não precisa obrigatoriamente ser de comunidade. Mas não pode agredir. Você precisa consultar para saber se não há um uso já feito daquele espaço, né? A gente está numa área de usos múltiplos da água. Então, todos os usos têm que respeitar essa multiplicidade de usos. Então aqui a gente precisa, quando você seleciona um lugar, quero fazer aqui, aí você precisa consultar as comunidades, ver se de fato já não existe algum uso ali, porque parece às vezes que o mar é um campo, né, inutilizado, mas não é. Né? Vocês fazem assessoria também econômica, porque sem dúvida é uma ferramenta de desenvolvimento econômico importante. Todos aqueles que participam, aqueles que querem participar, estão buscando também o desenvolvimento econômico.
Essa assessoria vocês conseguem fazer? Sim, inclusive no nosso site também tem vários manuais técnicos que já tem direitinho, né? O que você precisa para iniciar, né? Quais o retorno de capital disso, né? Isso é bastante tranquilo para a gente estimar, né? A gente está falando de uma atividade agropecuária em meio natural ainda, então tem certas variáveis que a gente não consegue, né, estimar, mas num padrão a gente consegue dar um horizonte de investimento, né? Tempo uma de fazenda retorno. sem precisar da terra. Mas precisando muito de mar. Precisa muito do mar. Gabriela, foi uma alegria tê-la aqui conosco. Ponto de encontro que tem o oferecimento do restaurante Raízes na Orla do Itaguá e da Poliótica no supermercado Shibata. Agradeço muito a sua honrosa presença que veio esclarecer aqui os nossos ouvintes, falar de um tema tão gostoso que é maricultura. Você já disse e nem precisava, os seus olhos mostram que você adora. Dizer que é importante saber que a Petrobras é parceira de vocês nesse projeto tão importante. Dizer que em outras oportunidades nós vamos conversar um pouco mais. E os microfones são seus para as suas considerações. Legal, foi um prazer muito grande estar aqui. Que bom poder contribuir um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre essa atividade, né? Sempre que a gente incentiva alguém, assim, ver alguém animado de novo em produzir, é uma alegria muito grande para a gente, né? Que a gente vê o potencial da maricultura. E o que a gente não quer é que a maricultura um dia se desenvolva sem que as pessoas que estejam à nossa volta, sem, né, as pessoas, as comunidades que já estão aqui, tenham oportunidade de ver essa atividade, né, o potencial dessa atividade. Então, poder estar aqui e assessorar, né, isso é muito importante pra gente. Então, a MESP está ali, de portas abertas para todo mundo que tiver interesse, né? Nossos contatos tem sempre nas redes sociais e no nosso site, né? O projeto Maricultura. A mespmaricultura.org.br e nas redes sociais, né, no Instagram fala e no Fala Facebook. um pouquinho de novo aí. Eu falo muito rápido, né? Nosso site é amespmaricultura.org.br e nas nossas redes sociais também, tem todos os nossos contatos lá, né, que é @projeto Maricultura. E aí entra em contato com a gente se quiser saber mais. Dia 3? Dia 3. Quem quiser comer mexilhão, é só ir lá no Jundu. No Jundu, que vai ter a final do Festival Gastronômico, né? Um evento final. E vai ser um prazer conhecer todo mundo lá, ver todo mundo lá. Estaremos lá presentes. É isso? Você quer colocar mais alguma coisa? Esteja à vontade. Isso, né? Acho que é isso. Esteja à vontade. Foi muito aqui. bom ter falado um pouquinho sobre a maricultura, né? Espero que todo mundo tenha conhecido um pouquinho mais sobre a atividade, que saia daqui curioso para comer um mexilhão. Claro. Curioso para comer o mexilhão, curioso para ver esse desenvolvimento dessas fazendas marinhas que são tão interessantes. Enfim, Ponto de Encontro conversou com a Gabriela Bergamo, que é coordenadora do projeto Maricultura e é associada da Associação de Maricultura do Estado de São Paulo. Agradecemos muito sua honrosa presença aqui, agradecemos o oferecimento do restaurante Raízes, agradecemos a participação e oferecimento da Poliótica no supermercado Shibata e amanhã estaremos aqui presente no nosso Ponto de Encontro, onde o convidado mais importante é você. Amanhã nós vamos falar das atividades do Corpo de Bombeiros do nosso município. Óbvio, uma atividade também das mais importantes. Como vês, Gabriela e o ouvinte, o Ponto de Encontro é plural, conversa sobre os temas mais variados, todos eles de grande importância ao nosso ouvinte, à nossa cidade. A todos vocês, muito obrigado pela audiência e até amanhã às 17 horas. Um grande abraço, Gabriela. Ponto de Encontro. Os assuntos da nossa comunidade abordados por quem é destaque. Costa Azul 5:58. A rádio que voltou pra ficar. Rádio Costa Azul. Está
buscando uma experiência memorável? O restaurante Raízes é o lugar perfeito para você. Localizado na orla do Itaguá e de frente para o mar, o Raízes é conhecido pela sua qualidade e atmosfera acolhedora para desfrutar momentos especiais